Bom, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos. Agora é o nosso último painel do dia. E o assunto é Reliance, adesão, aprovações, indeferimentos e atualizações. O objetivo desse painel é trazer a perspectiva da Anvisa e do setor regulado sobre adesão e dúvidas, principais motivos de indeferimentos, ampliação das autoridades regulatórias reconhecidas e formas de diminuir as filas de análise para registro. Então, para esse palco, eu convido Vivian Moraes, gerente-geral da GGTPS. Ela é engenheira eletricista com mestrado e doutorado em engenharia biomédica pela Unicamp, possui mais de 20 anos de atuação na Anvisa, com foco em dispositivos médicos e regulação sanitária. Uma salva de palmas. Na sequência, eu convido Patrícia Silva, gerente de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson MedTech, farmacêutica com pós-graduação em administração de empresas, possui mais de 15 anos de experiência em dispositivos médicos e cosméticos. E, por último, como moderadora, eu convido a Camila Rodrigues, supervisora sênior de assuntos regulatórios para Canadá e América Latina na Medtronic, farmacêutica com quase 15 anos de experiência, possui pós-graduação na área de MBA, e MBA em liderança de pessoas, atuando na definição de estratégias regulatórias. Obrigado. Olá, gente. Voltei. Mas prometo que é a última fala do dia. Eu sei que está todo mundo cansado, muitas pessoas já foram embora, mas vamos continuar, né? Vamos discutir um pouquinho mais, mudar o tópico agora. Outro tópico também muito relevante para a GGTPS. A gente teve um empenho muito grande para a implementação do Reliance, da Anvisa como um todo, né? Tem Reliance não só para a área de dispositivos médicos, mas para outros setores que são registrados. E trazer um pouquinho para vocês a nossa visão, a nossa experiência com relação ao Reliance, apresentar alguns gargalos que a gente vem observando e perspectivas futuras, né? O que a gente está trabalhando no sentido do Reliance. Vou falar um pouquinho sobre o que é o Reliance no contexto da Anvisa. Existem várias formas de Reliance. A Anvisa optou por um modelo específico desse Reliance. A nossa base normativa trazer, só para rememorar aos que aqui estão e aos que ainda não conhecem, apresentar qual é o nosso marco regulatório que trata do Reliance para dispositivos médicos e no que é que ele está pautado. O contexto e a experiência, ou seja, que a gente vem tendo com esse programa, desde quando ele foi publicado em 2024, os desafios e oportunidades que a gente vem observando com essa experiência e as nossas perspectivas futuras. Então, o conceito de Reliance regulatório. Então, ela é uma abordagem moderna que permite à Anvisa a utilização de avaliações técnicas realizadas por agências reguladoras de referência reconhecidas, estrangeiras equivalentes, né, como base para a nossa tomada de decisão. É muito importante que ele não é um processo de reconhecimento automático. Então, isso é algo que a gente precisa sempre deixar muito claro. O Reliance ele é uma ferramenta de suporte para acelerar o nosso processo regulatório, mas ele não quer dizer que, ao aplicar o programa, a gente está fazendo um reconhecimento automático da avaliação e da decisão que a autoridade equivalente tomou. Logo porque existem particularidades da população brasileira, particularidades do contexto do mercado brasileiro, dos marcos regulatórios brasileiros que precisam ser também observados. Então, a gente faz uma aprovação em parte da avaliação que foi feita, principalmente com foco na segurança e eficácia daquela tecnologia. E é muito importante essa abordagem porque ela mantém a soberania nacional com relação à decisão sobre aquela tecnologia,
reduz a duplicação de esforços na medida do possível, naquilo que, de fato, já teve uma avaliação prévia, e ele acelera a entrada no mercado dessas novas tecnologias. O nosso modelo de Reliance, embora ele tenha ocorrido de forma antes da publicação do playbook do IMDRF, ele se encontra muito alinhado com as diretrizes que foram estabelecidas no IMDRF para a implementação de Reliance regulatório entre os membros que integram o IMDRF. Então, a gente teve essa discussão lá em 2024, mas a Anvisa participou ativamente da construção desse playbook, então a gente trouxe muitos elementos, a nossa experiência com Reliance na elaboração desse documento, de forma que a gente hoje tem, apesar de ser um regulamento que ele é anterior ao playbook do IMDRF, ele está perfeitamente alinhado com as diretrizes que são estabelecidas por esse documento. Ele garantiu, dentro dos princípios adotados que estão no documento, o estabelecimento de uma transparência nesse processo, a proporcionalidade de esforço com relação à aplicação do programa e a previsibilidade, para os regulados. Então, é muito importante iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, até para que a gente possa discutir os problemas que a gente vem observando com o programa, para que a gente receba de vocês também esse feedback. A gente já teve conversas isoladas com algumas empresas, coletou algumas percepções, e eu vou, inclusive, apresentar para vocês. Caso tenha algum outro problema que vocês identifiquem, é muito importante que vocês tragam isso para a gente, para que a gente possa avaliar qual é a melhor forma de tentar contornar esses eventuais problemas que a gente tem tendo com o programa. Tá? Então, os elementos do playbook que a gente implementou na nossa IN, a seleção de agências reguladoras equivalentes que sejam confiáveis. Então, quando a gente fala de Reliance exatamente é você confiar. Então, tem que ter um mecanismo que se estabeleça de confiança com o trabalho realizado pela outra agência reguladora. E só existe uma forma disso acontecer, é trabalhando muito próximo dessas agências reguladoras. Porque simplesmente conhecer o regulamento de um outro país, ele não é suficiente para que a gente estabeleça uma confiança do trabalho que está sendo feito. Muitas vezes a gente tem regulamentos que são idênticos, mas, às vezes, a abordagem daquele requisito é um pouco diferente do que a gente espera que seja feito. Então, a gente precisa, de fato, desenvolver essa relação entre agências reguladoras para que a confiança seja estabelecida. A definição do escopo e os limites, até onde a gente consegue ir. Hoje, a gente tem a aplicação do Reliance apenas para petições primárias. Então, a nossa IN ela não estabelece a utilização de Reliance para petições secundárias, de alteração, por exemplo. Isso não quer dizer que a gente não vá chegar nessa etapa, mas hoje a gente ainda está num processo de construção. Então, hoje ele se aplica essencialmente para as petições primárias, não abrangendo as petições de alterações, que são petições secundárias. Tá? E ela tem parte de um processo de uma revisão documental estruturada. Então, a gente recebe a documentação do processo de forma integral. Então, o Reliance ele não dispensa a apresentação de informações exigidas na 751 ou na 830. Então, todo o dossiê técnico ele tem que ser apresentado, mas não necessariamente ele vai ser avaliado na sua totalidade. E por que é importante a gente receber a documentação como um todo? Porque o processo regulatório ele precisa de informação. É uma informação que tem que estar disponível no momento oportuno. Então, mesmo que a gente não avalie, isso não quer dizer que, em algum momento, a gente não precise avaliar. Então, se esse produto tiver algum evento adverso grave, algum problema no mercado, a gente precisa recorrer a essa informação. Então, é por isso que o modelo de Reliance adotado pela Anvisa ela não dispensa a apresentação de informações, porque essa informação, a regulação, ela só se faz com informação. Se a gente não tem informação sobre o produto, a gente não consegue definir os critérios
e assegurar, de fato, a segurança e eficácia dentro daquele contexto, dentro daquela delimitação. As diretrizes da OMS, elas antecedem a publicação da nossa IN, então, quando a gente elaborou a IN, a gente se pautou muito nessas diretrizes da OMS com relação à implementação de reliance regulatório de uma forma geral. Né? Então, ela recomenda o uso do reliance, a OMS, né, como princípio transversal que pode ser aplicado em diferentes situações, especificamente quando traz ganhos de eficiência e saúde pública. E é esse o nosso objetivo, trazer especialmente ganhos na nossa eficiência, né? Otimização dos recursos técnicos e humanos das autoridades. A gente sabe que a deficiência de pessoal de RH é uma realidade para muitas agências reguladoras, tirando algumas poucas que têm pessoal em quantidade suficiente, a grande maioria das agências reguladoras, de fato, carece de uma estrutura de RH maior que dê conta da totalidade dos pedidos e da velocidade da evolução tecnológica desses produtos. Né? Então, lançar mão de mecanismos como o Reliance, ele traz um suporte muito importante nesse sentido, porque a gente consegue otimizar a nossa força de trabalho, no sentido de que a gente consegue direcionar essa força de trabalho para aqueles produtos onde ninguém nunca avaliou, né, ou produtos inovadores. Eu sempre faço uma ponderação com relação ao Reliance, que ele é uma ferramenta importante, mas ele não pode, ele utilizado de forma errada, ele pode fragilizar o modelo regulatório de um país. Né? Então, ele tem que ser utilizado de forma estratégica, de forma inteligente, mas sem a perda de informação, sem a perda do conhecimento sobre as tecnologias que estão sendo colocadas no mercado. Então, talvez esse ponto seja algo que precisa ainda ser melhor trabalhado aqui no Brasil, sobre como a gente, apesar de estar implementando a questão de reliance, a gente assegura que o conhecimento sobre a tecnologia não está sendo perdida. Isso é muito importante, porque em situações de emergência, como a gente passou na Covid, por exemplo, o conhecimento sobre a tecnologia ela é vital para uma agência reguladora e para a gente garantir a segurança e eficácia dessas tecnologias no país. Porque em situações de emergência, o que a gente vivenciou na época da Covid é que cada país se fechou em si, né? E quem tinha o conhecimento sobre aquelas tecnologias, quem tinha a força produtiva também, não apenas o conhecimento regulatório, mas a força produtiva, eles se voltaram para atender, primeiramente, o mercado interno. Né? Então, a gente tem que ter também essa sensibilidade e ter esse termômetro na utilização do Reliance. É uma ferramenta excelente. Eu acho que ela tem que ser utilizada, ela tem que ser ampliada, mas ela tem que ser utilizada de uma forma estratégica por qualquer país, não apenas pelo Brasil, mas por outros países, também tendo esse foco da construção do conhecimento e da informação interna, para que isso não se perca. Então, ela reduz também o tempo para o acesso, então isso também é muito importante em termos de saúde pública. A nossa base normativa 290 ela decorre de uma RDC, a gente tem uma RDC da Anvisa, que é uma RDC geral, que norteia as diretrizes sobre reliance para casa como um todo, e a partir daí foram criados regulamentos específicos. No caso de dispositivos médicos, ficou como a 290 de 2024, que ela, então, estabelece os critérios, define quais são as agências reguladoras equivalentes, reconhecidas pela Anvisa, e define também quais são a documentação que deve ser apresentada. Então, a elegibilidade ao que se aplica, como eu já mencionei, apenas para as petições primárias, por hora. Né? A gente pode, sim, no futuro, pensar na possibilidade de ampliar isso para alterações, mas aí a gente esbarra em algumas condições que, acho que a gente até comentou isso na minha primeira palestra, sobre os assuntos de alteração. Às vezes, um assunto de alteração aqui no Brasil não necessariamente é tratado da mesma forma em outra jurisdição, então a gente teria que ter esse alinhamento, mas é algo que, obviamente, pode ser discutido e pode ser ampliado, e é uma discussão que a gente já teve
pelo menos muitos questionamentos no IMDRF, nas reuniões do IMDRF, sobre essa abrangência, se aplicaria apenas às alterações ou apenas as petições primárias, mas também as alterações. A escolha, como a gente escolheu, como a gente definiu essas agências reguladoras equivalentes, como a submissão dessa documentação deve ser feita. Existem documentos bem específicos na 290, que precisam ser apresentados, e a experiência que a gente vem tendo com o programa desde 2024 é que, muitas vezes, as empresas não conseguem submeter a documentação conforme ela é exigida na 290, o que gera o indeferimento do pedido de Reliance, e aí nos gera dúvida se é a dificuldade de obtenção da documentação, ou se a documentação pedida não está muito clara sobre exatamente o que é que a Anvisa espera daquela documentação. Então, a gente precisaria compreender melhor esse processo, do porquê da deficiência dessas informações. Obviamente que, muitas vezes, isso passa por questões de agrupamento em família, que a gente também mencionou hoje de manhã, que em alguns países permite que seja agrupado daquela forma, quando chega aqui no Brasil não permite, e vice-versa. Isso acaba trazendo divergência de informação, o que leva no indeferimento. Enfim, é um processo que a gente precisa ainda, talvez, aperfeiçoar um pouco mais, ter mais espaços de diálogo para trocar essas informações e a gente ver exatamente quais são as dificuldades que vocês estão tendo na obtenção dessas documentações. E, com relação à avaliação e decisão, né, como é que a gente toma? Hoje, a gente parte do pressuposto que tem que ser um dispositivo essencialmente equivalente, essencialmente igual, não é nem equivalente, é essencialmente igual ao que está sendo pedido o registro aqui. E o que a gente entende por essencialmente igual? A gente sabe que vão haver algumas diferenciações do produto que são naturais. Então, por exemplo, o próprio plug da tomada, né? A gente tem um padrão de plug de tomada do Brasil que a gente sabe que vai ser diferente do mesmo produto que é comercializado na Europa, que é comercializado nos Estados Unidos, pelo próprio padrão de plug de tomada, né? Então, é por isso que a gente fala, ele não vai ser necessariamente idêntico, mas ele precisa ser essencialmente idêntico ao que vai ser comercializado aqui no Brasil. E, muitas vezes, a gente observa que, na documentação apresentada, a mudança do produto vai um pouco além do essencialmente idêntico, né? E é por isso que, muitas vezes, também o pedido acaba sendo negado do Reliance. Os critérios. Quais foram os critérios que a gente adotou? Hoje, a gente trabalha com 4 agências reguladoras, com a dos Estados Unidos, a do Canadá, a da Austrália e o do Japão, que são os 4 países que, juntamente com a Anvisa, integram o programa MDSAP. Então, como eu falei no início, a construção do processo para um Reliance, ele passa por uma confiança no trabalho da outra agência reguladora. Então, o MDSAP ele possibilitou essa aproximação da Anvisa com essas agências reguladoras, né? Então, a gente conseguiu, a partir do MDSAP, estabelecer essa confiança. A gente tem acesso direto a essas agências reguladoras, e, quando eu falo acesso direto, pegar o telefone, ligar e ser atendido e ter acesso à informação. Então, esse tipo de vínculo ele é muito importante, porque a gente precisa, às vezes, durante a análise, tirar uma dúvida, ou então, depois que esse produto já está no mercado, a gente precisa ter acesso a essa informação. Então, a gente tem que ter esse canal de comunicação muito bem estabelecido. Então, esses critérios eles levaram em consideração a maturidade e independência do sistema regulatório desses países, a capacidade técnica e de fiscalização que essas agências regulatórias têm, obviamente, na sua jurisdição, mas como é que isso é realizado. Então, a gente não olha apenas para os critérios de pré-mercado, mas também como o pós-mercado naquele país é instituído e como a agência reguladora ela gerencia esse processo de pós-mercado, porque isso também é muito importante na nossa confiança no trabalho que é realizado por essa agência reguladora.
A participação nos fóruns internacionais, como o IMDRF, eu acho que isso é crucial, porque ali é o nosso primeiro canal de contato com essa agência reguladora. Então, esse foi também um dos motivos pelo qual a gente partiu dessas agências reguladoras, pela experiência que a gente teve. A gente já está... A Anvisa ela é membro fundadora do IMDRF, então a gente vem num processo de construção contínua com essas agências reguladoras, e foi do IMDRF que saiu o MDSAP, então essa aproximação e essa participação nesses fóruns é muito importante. E o histórico de cooperação com a Anvisa, né? A gente precisa ter essa cooperação muito bem estabelecida para que a gente crie esse vínculo de confiança e que seja um vínculo de confiança mútuo, né? Hoje, a gente tem o Reliance de forma unilateral, é verdade, mas a gente está trabalhando no processo de ter um reconhecimento bilateral, inclusive com essas agências reguladoras que hoje fazem parte do Reliance de dispositivos médicos com a Anvisa. Como eu falei, a experiência com o MDSAP ele foi utilizado como fundamento, tanto é que muitas vezes a gente é demandado, mas e essa outra agência reguladora? E essa outra, como é que vocês estão tratando isso? E a gente sempre diz, olha, o caminho hoje estabelecido para o nosso Reliance é o MDSAP. Isso quer dizer que isso está escrito na pedra e que a gente não pode avaliar outras possibilidades? Logicamente que não, né? A gente pode, sim, abrir espaço para discussão com outras agências reguladoras que não integram o MDSAP, mas hoje o trabalho dentro do MDSAP é que, de fato, nos dá essa confiança. Então, a gente teria que estabelecer outros meios e outros canais para que a gente pudesse desenvolver uma confiança equivalente àquela que a gente tem hoje com o MDSAP. Ela é a base de confiança, já falei, né? Uma confiança ela é construída, ela tem que ter um critério objetivo. Então, a questão do MDSAP ele se tornou esse critério de elegibilidade, e ele é muito importante porque essa experiência que a gente tem com essas agências reguladoras, ela reduz o nosso risco, né? Porque, como a gente sabe como elas vão tratar um problema semelhante, que seria algo semelhante com a forma como a gente trataria aqui no Brasil, o nosso risco ele acaba sendo reduzido. Então, isso é um fator muito importante para a Anvisa na hora da tomada de decisão para a escolha dessas agências reguladoras. Então, foi uma evolução natural que a gente observou lá em 2024, quando a gente começou a discussão, a gente disse, olha, a gente vai começar por onde? Então, a gente viu que isso foi um caminho natural a ser construído. Então, a gente começou com as inspeções de fábrica. Nesse processo, a gente teve a oportunidade de fazer auditorias conjuntas com essas agências reguladoras, ter uma conversa mais próxima com eles, trocar informações. Então, com essas agências reguladoras que hoje estão na 209, nós temos memorando de entendimento formalmente estabelecidos, de forma bilateral, mas que nos permite essa troca de informações. Então, isso também é crucial para que o programa de Reliance possa ser implementado. A confiança técnica, como eu falei, e, a partir daí, a gente conseguiu fazer essa extensão dessa confiança para as avaliações técnicas de segurança e desempenho. Então, de certa forma, o MDSAP também é um Reliance, sendo que é um Reliance para o sistema da qualidade, né? E a gente fez, na verdade, foi uma extensão desse Reliance para a avaliação de segurança e eficácia dessas tecnologias. E isso possibilitou, então, ou pelo menos é a intenção do programa, que a gente tenha, então, um acesso mais ágil ao mercado brasileiro, considerando que essas tecnologias já foram avaliadas por outras agências reguladoras. Mas quais são os desafios que a gente vem observando com o Reliance? Então, o Reliance vai completar agora, em julho, 2 anos do programa, e a gente já identificou muitos desafios na implementação desse programa, o que é natural, é um programa novo, a gente também está aprendendo com ele, e está refinando o nosso processo a partir desses desafios. Então, eu acho que o maior deles é que a gente teve uma adesão abaixo do esperado.
O setor de dispositivos médicos, a gente tem, em média, aí, entre 60% e 70% de produtos importados no nosso mercado. Desses que são importados, a grande maioria são de complexidade tecnológica elevada. Né? Então, a gente esperava, e a grande maioria vem dos Estados Unidos. Hoje, ele era o primeiro, não é mais o primeiro, já foi ultrapassado pela China, que não está entre as nossas agências reguladoras de equivalentes, mas, mesmo esses que hoje são o segundo colocado que veio dos Estados Unidos, a gente esperava uma adesão muito maior com o programa do Reliance, porque, a priori, são produtos que já estão aprovados pelo FDA. Mas, para nossa surpresa, a nossa taxa de adesão hoje, das petições que recebemos, gira em torno de 14%. E isso é um quantitativo muito baixo quando a gente compara com outras áreas da Anvisa, que também tem Reliance implementado. Quando a gente vai para a área de biológicos, esse número chega a 64%. Né, na área de medicamentos, eu não me lembro de cabeça, dos sintéticos, mas é maior também do que os 14%. Então, a gente observa que tem uma baixa adesão. Existem motivos, né, para essa baixa adesão, que a gente já coletou. Muitas vezes as empresas preferem seguir o fluxo já conhecido, não querem se aventurar num fluxo que talvez seja incerto na concepção delas, porque levantar a informação do Reliance também é custo, também requer tempo, também requer emprego de força de trabalho, e muitas vezes elas avaliam que não vale a pena. Né? Mas o que a gente tem? Apesar desses benefícios potenciais, ainda está muito abaixo do esperado, né? Ela precisa aumentar para que o programa gere impacto sistêmico no acesso às tecnologias. Então, isso a gente ainda não conseguiu observar na área de dispositivos médicos. Quando a gente fala do Reliance, sempre é um olhar muito voltado para a questão dos produtos importados, mas a gente precisa entender que, considerando que quase 70%, de 60% a 70%, acho que não chega a 70%, é de produtos importados, se a gente tivesse uma alta adesão, esses produtos, de um modo geral, eles teriam uma análise mais célere e, com isso, refletiria no tempo de análise também dos produtos nacionais. Né, já que o importado ficaria menos tempo na análise, a gente conseguiria chegar mais rápido nos produtos nacionais e, assim, todos sairiam ganhando. No entanto, a gente ainda não consegue observar esse ganho real na utilização do programa. Então, a gente imagina que seja, talvez, por parte das empresas, desconhecimento dos requisitos e do fluxo. Pode acontecer, alguma empresa ainda não está familiarizada, apesar de todos os esforços que a gente fez, de webinar, acho das associações também, de levar essa informação para o segmento, talvez nem todas ainda dominem esse fluxo, não se sintam confiantes em utilizar esse determinado fluxo. Incerteza sobre o ganho real de tempo, talvez isso também esteja associado. Muitas empresas informaram que o tempo que elas levam para levantar toda a informação que é requerida por Reliance, às vezes é melhor ficar esperando na fila, que, em alguns casos, em algumas filas da GGTPS, elas vão mais rápido do que o próprio processo de obtenção de documentação para o Reliance. Então, especialmente quando a gente está falando da área de equipamentos e da área de produtos in vitro, né, que tem um tempo de análise hoje abaixo dos 90 dias e que levantar a informação para o Reliance demoraria mais de 90 dias. Então, às vezes, compensa realmente esperar a via ordinária de análise, que é exatamente a preferências por vias já consolidadas. Né? É uma via que a empresa domina, é uma via que a empresa não está tendo problemas, então ela acaba optando ir pelo certo do que pelo incerto. É uma possibilidade também. E talvez aumentar a necessidade, né? A gente tem uma necessidade de capacitação dos regulatórios nas empresas para entender melhor o que é essa via de Reliance e quais seriam os ganhos reais na adoção do programa. Um ponto que a gente também identificou com relação aos desafios é
a forma de descrição das indicações de uso. Então, a gente tem uma diferença sutil, eu diria, da forma como a gente expressa a indicação de uso no Brasil e da forma como ela é relatada para o FDA, por questões de interpretação mesmo. E isso acaba trazendo algumas divergências e negativas a pedidos de reliance, porque quando a gente recebe a informação no 510K, que está lá descrito, qual é a indicação de uso do produto, muitas vezes ela é muito superficial. Né? Ela é uma indicação de uso muito genérica, e aqui no Brasil, como a gente tem um modelo mais alinhado com o da diretiva europeia, o MDR, tem uma descrição que é mais específica. Isso não quer dizer que o FDA não tem essa descrição específica, mas essa descrição específica não necessariamente está na documentação que o FDA emite do 510K. Então, acaba tendo essa divergência com relação à forma como a indicação de uso ela é descrita entre países, e isso acaba, talvez, desestimulando as empresas a fazer o pedido do reliance, porque sabe, olha, já está escrito de uma forma tão diferente que não vale a pena o esforço de eu conseguir a documentação, encaminhar e ainda correr o risco de ser negado. Né? Um outro ponto que foi colocado é a exigência de apostilamento, né, dos documentos. Então, os documentos que são emitidos por uma autoridade estrangeira, para que eles tenham validade para o governo federal, eles precisam ser apostilados, que era a antiga consularização. Né? Isso vem lá do acordo de Haia, né, que precisa ser feito, e eu confesso a vocês que eu ainda não encontrei um mecanismo que possibilite a dispensa desse apostilamento. Muitas empresas colocaram que, como o apostilamento, em algumas jurisdições demoram, né, de serem obtidos, que aí isso não vale a pena, que é melhor esperar a via ordinária de análise. Né? Ela veio da Convenção de Haia. Ele confere, então, um prazo adicional para a obtenção da documentação apostilada. Pode trazer um custo elevado quando você tem múltiplos documentos que precisam ser, de fato, apostilados. Traz uma certa complexidade em países que não sejam signatários da convenção, porque aí, nesse caso, você tem que seguir por uma via de consularização desse documento, que é ainda mais demorada do que a via de apostilamento. Né? E isso acaba trazendo uma certa incompatibilidade com o objetivo de agilidade do programa, né? Que talvez não justificasse essa exigência. Contudo, como eu falei, a gente parte de uma lei, e toda vez quando a gente tem uma lei para a Anvisa, é muito difícil, porque a gente precisa de uma alteração da lei, de uma dispensa formal estabelecida em lei. Quando é em resolução, já é algo complexo de ser feito. Quando está estabelecido em lei, fica ainda mais complexo. Mas é algo que a gente também está procurando ainda, a gente está procurando ver se há soluções para essa questão do apostilamento, como isso pode ser feito. O que ajudaria muito? A questão de informações publicizadas nos portais das agências reguladoras, né, que, eventualmente, possibilitaria a gente dispensar a exigência da documentação. É algo que a gente pudesse facilmente entrar e verificar a informação. Contudo, hoje a gente sabe que a maioria das agências reguladoras não tem uma informação tão estruturada e tão detalhada em seus portais. Então, isso faz com que a gente volte para a necessidade de pedir a informação num documento, e aí, obrigatoriamente, fica atrelada a questão do apostilamento, infelizmente. Um outro ponto que, para esse, que foi nos trazido também, que era a questão de fabricantes legais diferentes para um mesmo produto, dependendo da jurisdição onde aquele produto vai ser comercializado, foi algo que a gente conseguiu encontrar uma solução. Né, isso nos foi trazido, acho que uns 6 meses atrás, uma das primeiras reuniões que eu tive com as empresas sobre Reliance, essa questão do fabricante legal. E que havia um entendimento de que o fabricante legal tem que ser exatamente o mesmo daquele da autoridade regulatória tem aprovado.
né, isso foi trazido principalmente para as grandes empresas, grandes multinacionais, eles acabam, por uma questão logística, pelo que eu entendi, tendo fabricantes legais diferentes, dependendo para onde o produto se destine. A unidade fabril é o mesmo, o produto é essencialmente idêntico, tudo, sendo uma mera questão, digamos, administrativa mesmo. Ele é alocado para fabricantes legais diferentes. Para isso, a gente conseguiu uma solução. Então, a gente teve... Foi uma das primeiras ações que o diretor Marcelo, quando assumiu a área, fez, foi assinar uma orientação de serviço, dizendo que é possível, no Reliance, a gente aceitar fabricantes legais diferentes, desde que de uma mesma corporação, cobertos no mesmo sistema da qualidade, e que o produto venha da mesma unidade produtiva, né? Então, hoje, isso já não é mais um problema para a GGTPS no aceite de Reliance, desde que essas informações sejam comprovadas. Então, se há uma divergência entre fabricantes legais, a empresa tem que apresentar uma informação complementar, justificando por que é diferente, dizendo que é uma mesma corporação, ele é do mesmo grupo empresarial, ele está sobre o mesmo sistema da qualidade, é meramente uma questão logística de atribuição diferentes para fabricantes legais. Então, pelo menos para um dos problemas, a gente conseguiu, por hora, encontrar essa solução, para ver se aumenta a adesão, gente, de vocês. Porque, de certa forma, estabelecer um programa desse de Reliance, ele tem um alto custo administrativo para a Anvisa. Vocês não sabem quantas horas a gente tem que dedicar para se reunir com essas agências reguladoras para que um acordo como esse saia. E quando a gente dedica tempo para isso e, no final, a gente não tem retorno, dificilmente a gente vai pensar em ampliação do programa, né? Porque, olha, é um esforço muito grande para um retorno muito baixo. É melhor eu focar o pessoal para análise de processo, né, do que tirar o pessoal da análise. É o mesmo pessoal, gente, é quem analisa processo, é quem vai discutir com as agências reguladoras, é quem vai responder SAT, é quem vai responder SEI. Então, assim, se não tem retorno, a gente diz, olha, isso não é prioridade, porque isso não está dando retorno em termos de fila, né? Então, a gente tem que... precisa desse retorno, dessa adesão, até para eu justificar a alocação de recursos na discussão de novos Reliance com outros países, né? Então, quais são a síntese desses desafios operacionais? A baixa adesão, pelo que eu falei, a questão da indicação de uso, e talvez aí passe por um dever de casa entre as agências reguladoras, de discutir melhor essa forma de indicação de uso e como a gente poderia ter um mecanismo de identificação mais clara da indicação, apesar do TOC trazer um capítulo, uma parte específica do capítulo 2, que é sobre indicação de uso, mas, ao que parece, a gente ainda não conseguiu alinhar, não ter uma convergência real da forma de descrição dessa indicação de uso. A questão do apostilamento, que, infelizmente, a gente ainda não encontrou uma solução, e a dos fabricantes legais, que a gente conseguiu dar um encaminhamento. E quais são as oportunidades desse programa? Bom, acho que as oportunidades a gente já falou. São oportunidades tanto para o setor, quanto para a Anvisa, né, no sentido de você ter uma aprovação mais ágil. Isso não quer dizer que ele vai ser uma aprovação prioritária. Hoje, a gente não trabalha nesse contexto, é simplesmente uma aprovação mais ágil. Quando aquele produto vai ser analisado, a gente verifica se tem uma petição secundária de Reliance, avalia essa petição secundária e, aí sim, tem uma aprovação, de certa forma, mais ágil. Em termos de tempo, a gente não conseguiu ainda levantar isso, logo porque o número é muito baixo, mas, nesse momento, a gente quer trabalhar de uma forma diferente, né? A gente quer ampliar o Reliance, sim, mas com uma estratégia de reconhecimento bilateral, né? A gente acredita que a Anvisa ela já tem uma maturidade regulatória suficiente para que a gente caminhe no reconhecimento bilateral. A gente já iniciou discussões com agências reguladoras que hoje estão no nosso Reliance unilateral,
por solicitação deles, inclusive, para compreender melhor o modelo da Anvisa e também passar a reconhecer as nossas análises. Iniciamos discussões com outros países que não estão no MDSAP, que não necessariamente fazem parte da Europa. Então, a gente já tem discussões muito avançadas com relação a esses outros países estratégicos. E a ideia é que a gente consiga estabelecer esses novos programas de Reliance de forma bilateral, né, com essas novas agências reguladoras, e fazer também com que essas agências reguladoras, que hoje a gente tem um Reliance de forma unilateral, que também passem a reconhecer o trabalho da Anvisa na avaliação desses produtos. Não precisa ser de todos os produtos no primeiro momento, pode ser de forma diferenciada. Então, existem várias formas que a gente pode abordar essa questão do Reliance bilateral. Como eu falei, o reconhecimento ele é uma meta a longo prazo. Então, hoje, a gente tem o Reliance unilateral por parte da Anvisa. Existem agências reguladoras que já reconhecem a Anvisa na sua avaliação. A gente tem o México, a Agência Reguladora do México, que já tem o Reliance também unilateral com a Anvisa. Então, neles é o caminho inverso, eles reconhecem a nossa avaliação. A gente tomou conhecimento também da Colômbia, da Agência Regulatória da Anvima, a Agência Regulatória Colombiana, que está com uma consulta pública onde a Anvisa aparece como uma agência reguladora equivalente. Então, a intenção deles é que eles passem a reconhecer também o trabalho da Anvisa. E temos outros países que têm uma forma de Reliance, talvez não tão direta, não tão explícita, mas que, de certa forma, também reconhecem a avaliação feita pela Anvisa pelas tecnologias dos dispositivos médicos no território nacional. Então, conclusões e próximos passos. Então, a nossa fundamentação para o nosso programa de Reliance é uma fundamentação, de fato, sólida, está alinhado com as diretrizes do IMDRF, com o Playbook de Reliance, da OMS e baseado na nossa experiência no MDSAP, que garante a credibilidade ao nosso programa. A gente tem alguns desafios, como apostilamento, indicação de uso e adesão, que ainda são barreiras com soluções técnicas que precisam ser avaliadas e pensadas, como a gente pode endereçar esses desafios. E a nossa visão de futuro com relação ao Reliance é a ampliação com foco em reciprocidade. A gente quer trabalhar fortemente isso e estabelecer a Anvisa, né, como uma liderança regulatória regional do Brasil, da América Latina e dos outros países que queiram fazer uso da avaliação da Anvisa com relação aos dispositivos médicos. O sucesso do programa ele depende dessa colaboração ativa entre a Anvisa, a indústria e esses parceiros internacionais, porque a gente precisa, de certa forma, ter acesso à informação por essas outras agências reguladoras. E a gente entende a IN 290 apenas como um ponto de partida. O nosso programa de Reliance não está fechado, ele apenas se iniciou agora. Né? Então, a inclusão de outras agências reguladoras ela vai acontecer no tempo oportuno, a partir do momento que a confiança regulatória seja estabelecida entre agências reguladoras. E, no meu ver, ele é um caminho sem volta. Né? A gente precisa trabalhar em rede, a gente precisa trabalhar em cooperação com essas outras agências reguladoras, mas a gente precisa trabalhar de forma estratégica para que não haja perda de conhecimento, perda de informação, para que a gente tenha, a longo prazo, sim, produtos chegando ao mercado de uma forma mais ágil, mais célere, mas também que não comprometa a segurança e a eficácia dessas tecnologias e a saúde da população brasileira. E, dito isso, eu agradeço a atenção de vocês. Eu não sei se eu já passei do meu horário, eu acho que não. A gente ainda tem um tempinho para as perguntas. Obrigada, gente.
Oi, oi. Agora foi. Oi, pessoal. Boa noite a todos, a todas. A gente vai chegando próximo às 8 horas da noite, a gente vê a sala cheia, o que demonstra que esse assunto é um assunto de bastante interesse, e eu me sinto privilegiada por estar aqui hoje moderando esse assunto, que eu digo que é um assunto até disputado a tapas, porque tem o nosso coração no setor regulado. Tenho o prazer também de dividir hoje aqui esse espaço com a minha colega, Patrícia Gomes, representando a indústria, e eu acho que, assim como a GGTPS vem inovando sobre a sua gestão, a gente também, aqui nos comitês de assuntos regulatórios, a gente vem inovando também. Então, esse ano, a gente traz a Patrícia para ela também trazer a perspectiva dela de indústria, né? E acho que tão importante, nesse sentido, de tudo que a gente viu e sobre a adesão, né, esses aproximadamente 14%, então, acho que o papel da Paty aqui hoje vai ser muito importante para a gente ajudar a fomentar, porque esse é o nosso objetivo com esse painel, fomentar a adoção do Reliance no Brasil, que é, de fato, muito importante para nós, enquanto indústria, e também entendemos que para a Anvisa, enquanto regulador, desde o ponto de vista de carga administrativa. Quero agradecer à doutora Vivian pela abertura, por estar aqui com a gente hoje, por toda a GGTPS, que veja aqui os rostinhos. Quero agradecer ao Márcio também, né, pela oportunidade. E eu acho que a doutora endereçou muito das minhas perguntas, para não dizer todas. Eu fui até aqui com a minha tecnologia, né, da época dos Incas e dos Maias, né, fui riscando aqui a prova de que foi me respondendo todas. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para a gente focar nos desafios endereçáveis, né? E, sobretudo, dentro de coisas que vão para além da parte técnica. Eu sei que a gente conversou e foi colocado na apresentação esse desejo, esse trabalho proativo da GGTPS em ter o reconhecimento bilateral. E a gente vê, de fato, México adotando, Colômbia, Equador, recentemente também. Mas a gente queria saber um pouquinho, explorar um pouquinho mais essa parte da convergência regulatória internacional, até puxando um pouco a fala do Dr. Marcelo Moreira, hoje mais cedo, que comentou, né, de ser um foco da gestão dele. Então, pensando nesse contexto, e o que a gente vem vendo também no mercado, recentemente Reino Unido e Estados Unidos celebraram uma cooperação regulatória focada em dispositivos médicos com a perspectiva de reconhecimento mútuo em aprovação. Hoje, a doutora vê que nós temos um relacionamento estreito de confiança com alguma agência específica a ponto da adoção do reconhecimento bilateral na América Latina e para além da América Latina? Bom, talvez eu não possa trazer nomes, porque ainda estamos em fase de discussão interna, mas sim, nós já temos tratativas até avançadas com agências reguladoras de peso do IMDRF para um reconhecimento bilateral, e com muitas delas, inclusive, partindo delas. Ou seja, são elas que estão buscando a Anvisa, querendo entender mais do nosso processo regulatório e sinalizando o interesse de ter um reconhecimento bilateral. Então, a gente vem trabalhando, como eu falei, muitas vezes é um esforço até grande para a área, porque a gente tem que parar o que está fazendo, porque essas reuniões demandam tempo, não é uma reunião só, são várias reuniões que fazemos. Então, temos sim, eu só não posso falar nomes agora, até para não gerar expectativas, né, para o setor, sem que tenha algo concreto estabelecido. Mas, em linhas gerais, sim. Claro, a gente entende. Obrigada. E aí, a minha próxima pergunta, eu vou um pouco mais agora entrando na parte técnica e dentro desses desafios endereçáveis, sobretudo em relação à simplificação documental. Né? A gente sabe, e até hoje mesmo é uma recomendação do MDRF, está bem estabelecido no workbook deles, que as agências regulatórias que desejem implementar ou que tenham implementado o Reliance privilegiem as informações que estão publicizadas, dentro daquilo que a gente estava falando aqui na apresentação também. Então, sempre que possível, utilizar de informações e decisões regulatórias que estejam em bases públicas para suas decisões regulatórias também. Então, pensando que hoje a gente tem o apostilamento, a legalização do documento como uma entrave,
Se pensarmos um pouco além em, de repente, repensar no pedido desse documento, ao invés de pedir para a empresa a apresentação do comprovante de registro, a agência puder verificar, né, por meio do portal, seja do Health Canada, que tem, do FDA, da FDA, que também publiciza as suas decisões, e, se eu não me engano, o TGA também publiciza as suas decisões, quais as perspectivas em relação à exclusão do comprovante de registro para a gente conseguir endereçar esse ponto em relação ao apostilamento? Nesse ponto em questão, o que a gente precisa é a completude da informação nesses portais. Muitas vezes eles publicizam a informação, mas ela não está completa. Né? Por exemplo, a gente tem muita dificuldade de encontrar a indicação de uso do produto, né, nesses portais. Às vezes até tem o nome do produto, tem o nome do fabricante, o nome lá do sponsor no país que regularizou o produto, mas eu não encontro de forma clara a indicação de uso. E aí eu não tenho como comparar se o produto é essencialmente idêntico, porque isso passa pela indicação de uso. Se ele foi aprovado numa determinada jurisdição para uma indicação A e B, se eu for registrar aqui, eu preciso saber quais foram o A e o B que foram aprovados lá, porque, senão, eu não consigo fazer essa equivalência. Só pelo nome do produto não é suficiente para que eu consiga estabelecer a equivalência daqueles produtos. Então, eu acho que isso passa por uma discussão, e talvez seja uma discussão que tenha que ser feita por todas as agências reguladoras, ou pelo menos aquelas que integram o IMDRF, ou que têm intenção de estabelecer um programa de reliance com outros países, com relação à qualidade e à completude da informação que é fornecida nos meios públicos, né, pelas vias públicas. Eu preciso minimamente saber o nome do produto, eu preciso saber qual foi a indicação de uso. Então, sem essas informações, que hoje é muito difícil de conseguir, muitas vezes a gente só consegue, de fato, quando vem a declaração da agência reguladora, a gente não consegue evoluir para não exigir. Obviamente que para a gente seria muito mais simples. Se a gente pudesse entrar numa base de dados, ter acesso a essa informação, ser uma base de dados confiável, seria uma agilidade muito maior, né, da gente conseguir. Eu tive a oportunidade de ver o modelo, por exemplo, de biológicos, que tem 64% de adesão, né, dos medicamentos biológicos, e lá eles recebem um documento também, mas emitido pela EMA, que é a autoridade europeia. A grande maioria é com relação ao mercado europeu, desse reconhecimento, mas é um relatório muito detalhado sobre o medicamento. Qual foi a indicação de uso, quais foram os estudos que eles apresentaram, quais foram os resultados. Então, assim, a gente ainda está muito distante dessa realidade, né, de trazer, de fato, a confiança. Eu tenho que ter certeza que o produto que eu estou avaliando pelo Reliance, que eu estou aprovando mediante um Reliance, é, de fato, aquele que a agência reguladora aprovou. Né? E hoje a gente tem grande dificuldade para ver se a indicação de uso é a mesma. Às vezes a gente não consegue ter certeza se a unidade fabril é a mesma. Né? Quando ela está escrito de uma forma abreviada, que não necessariamente é como está no certificado. Então, a gente ainda tem muitos desafios com relação à qualidade da informação para chegar nesse ponto. Claro, obrigada, doutora. E eu acho que também é uma oportunidade de trabalho conjunto, de repente, a gente montar um grupo de trabalho, fazer um brainstorm juntos, né, indústria e regulador, de mecanismos que possam apoiar a agência neste sentido. Quer seja pelo envio da instrução de uso, que hoje a gente o faz, algum tipo de declaração que a gente possa colocar, também ajudando a GGTPS navegar sobre esse aspecto, né, da confirmação da equivalência, não, da equivalência, posso dizer, né? Enfim, eu acho que é um tema a ser explorado e que pode ser, né, benéfico para as duas partes, né? Por exemplo, hoje nem todas as agências reguladoras têm as instruções de uso disponíveis. Então, eu acho que esse já poderia ser um primeiro passo. Vamos colocar disponível, hoje isso é facilmente realizado, né? Vamos colocar as instruções de uso que foram aprovadas. Eu acho que esse já seria um grande passo para que a gente conseguisse caminhar no sentido de simplificar essa documentação para a Reliance.
Claro, acho que tem bastante oportunidade para a gente pensar e explorar juntos, né? E antes de continuar aqui com as perguntas, né, para a doutora, eu gostaria de passar a bola para a Patrícia, até para que a gente pudesse também apoiar a GGTPS em relação ao aumento de números de empresas adotando. Então, a ideia de trazer a Paty para que ela possa compartilhar também as experiências dela enquanto indústria, o que tem sido boas práticas, o que tem dado certo, o que ela tem feito, né, na experiência dela, até compartilhando aqui com a audiência para que para que as pessoas possam, quem sabe, também implementar essas medidas alternativas de boas práticas, de instrução processual para a construção, né, da petição de Reliance. E, além disso, ou para além disso, que a Patrícia também possa compartilhar com a gente quais os desafios, as entraves que a Patrícia tem identificado, né, na experiência dela, para que a gente possa, de alguma forma, aqui hoje também discutir caminhos e perspectivas futuras. Legal, Cá, obrigada pela pergunta. Queria aproveitar só antes de começar a falar, mas parabenizar a doutora Vívia e a GGTPS, né, porque esse tema já vem aí desde antes de 2024 sendo discutido nas consultas públicas, como a gente vem apoiando, e a gente vê a Anvisa se destacando muito nesse assunto, frente a autoridades da América Latina, por exemplo, muitos passos à frente. Eu acho que é um assunto muito estratégico, muito importante para o setor. Então, parabenizar por todo o esforço e as evoluções que, naturalmente, os assuntos demandam, né, que eles vêm acompanhando. Eu vou começar a resposta, Cá, de trás para frente, porque eu brinco que acho que submeter um Reliance é mais ou menos um quebra-cabeça. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? A gente tem aí alguns dos desafios que a própria doutora Vivian já trouxe aqui, das indicações de uso, né? Não vou chover no molhado, acho que a gente já vem falando da Europa muitas e muitas vezes, desde a consulta pública desse assunto. Então, claro que os requisitos do Brasil sendo muito similares ao da Europa, facilitaria muito a submissão de um processo de Reliance. Considerando que hoje não é uma realidade, a gente precisa fazer esse quebra-cabeça funcionar, né? Então, algumas das coisas que, por exemplo, a gente encontrou como desafios, e hoje a gente tem um percentual muito bom, muito grande de submissões de Reliance, mas alguns desafios acabam aparecendo em quase todos os processos. A Austrália, por exemplo, ela utiliza muito Reliance, faz muito Reliance com a Europa. Então, nós não conseguimos usar muito Reliance, por exemplo, da Austrália. Quando a gente pega Japão e Estados Unidos, até pelas diferenças dos requisitos, da regulamentação, do agrupamento, que a gente já mencionou aqui também, não vou ser repetitiva, a gente tem as instruções de uso, enfim, os documentos também são diferentes. Então, quando a gente pega a IN para comprovar, muitas vezes a gente não tem ali um fabricante indicado no documento, fabricante legal, não tem essa definição no Japão. Então, hoje, o que a gente costuma fazer? A gente já submeteu o Reliance com o Japão. Mandar uma declaração, uma justificativa da autoridade, enfim, a gente pede ajuda, né, na verdade, da afiliada do Japão para justificar isso com base na regulamentação, mas a gente começa a fazer todo um arcabouço de justificativas para poder embasar o pedido do Reliance. Então, o Japão acaba tendo isso, os Estados Unidos têm a indicação de uso, as regras de agrupamento, enfim. E aí a gente acaba fazendo, consultando a área médica, por exemplo, para ajuda nas indicações de uso, para a gente ver se está equivalente, se não está cobrindo o que a gente tem nas instruções que a gente vai, nas indicações do Brasil, se não está. Então, é um pouco desse jogo todo que a gente vai fazendo e colocando todas essas justificativas. Acho que vários dos processos que a gente já teve sucesso hoje com pedido de Reliance, eles não teriam sido aceitos se a gente só pegasse a IN 290 e lesse ao pé da letra. Então, eu acho que aqui fica o meu convite, e até parabenizando também a própria GGTPS pela flexibilidade em aceitar
essas justificativas, porque muitos dos documentos que a gente apresentou, nos processos todos que a gente já submeteu com o Reliance, não eram documentos pura e simplesmente cobrindo a IN 290. Exatamente, foram justificativas, a gente apresentou todo um arcabouço, processos, justificativas robustas, para evidenciar com documentos adicionais, para colocar, olha, não tem fabricante legal no meu comprovante de registro. Mas por quê? Por causa disso, está aqui a justificativa, a assinatura, eu não tenho a indicação de uso também disponível, mas está aqui, através desse documento, eu consigo justificar. Então, é todo esse quebra-cabeça que a gente vai colocando e vai fazendo, que demanda tempo, demanda recurso da empresa, mas vale a pena, e fica aqui meu convite. Eu acho que são histórias de sucesso que a gente teve, então, todos eles, no final das contas, quando eles são aceitos, né, quando os pedidos de Reliance são aceitos, eles valem muito a pena. Para a empresa, é realmente algo que compensa, no final das contas. Então, agradecer a GGTPS, eu acho que a gente teve muita da questão, né, foi até a gente que levou essa questão do Grupo Fabril, por exemplo, do grupo empresarial, né, com diferença de fabricante legal. Então, eu acho que vocês têm sido também flexíveis em relação à aceitação desses documentos e dos desafios que a gente também está encontrando, que eu acho que ninguém tinha vislumbrado isso no início, e a gente, de forma conjunta, estamos tentando evoluir com essa agenda. Então, fica aqui meu convite e meu incentivo para que mais empresas utilizem o Reliance, para que tentem fazer também o quebra-cabeça de vocês, né? A IN 290, ela não é rígida em relação a isso. Eu acho que o pulo do gato é você tentar justificar e apresentar os documentos adicionais para que você consiga mostrar todas as informações que a IN está pedindo, não necessariamente somente com aqueles documentos listados na instrução normativa. Obrigada. Obrigada, Paty. E eu acho que a Paty trouxe um ponto importante, que eu acho que é responsabilidade nossa, que tem muitos profissionais de assuntos regulatórios, da gente voltar para o básico, instrução processual, né, de ajudar a Anvisa a entender o processo. Imagina, como a doutora Vivian falou mais cedo, eles saem de um gel vaginal para uma inteligência artificial, para um catéter, eles passam por diversos tipos de produto, por diversos tipos de processo. Então, cabe também ao profissional, acho que, instruir o processo. O que a Paty está falando aqui é de instrução processual, e eu posso até dividir uma experiência própria. O Health Canada, por exemplo, é uma das agências reconhecidas e que o seu comprovante de registro não lista a indicação de uso. Ainda assim, eu tive alguns casos, todos que submeti pelo Health Canada aprovados pela GGTPS, porque eu também instruí o processo. Eu expliquei para eles, falei, olha, apesar da IN dizer e pedir que esteja listado, não consta por isso e por isso, mas está na indicação de uso, estou apresentando a IFO, né, a instrução de uso, que foi aprovada pelo Health Canada. Então, é um processo, gente, relativamente simples. O Reliance são 3 documentos. Anexo 1, a IFO e o comprovante de registro. Se alguma informação que a IN pede não está em um desses documentos, cabe a nós instruirmos, enviar um outro documento que mostre, que comprove que é o mesmo Grupo Fabril. Né? Eu acho que esse pequeno detalhe, se a gente adotar e colocar na nossa prática, vai nos beneficiar enquanto setor, porque quantas mais empresas adotarem e implementarem o Reliance, mais rapidamente a fila também caminha, porque é menos tempo de análise. E aí eu posso até dar um pouquinho de spoiler, né, a gente vai ter um outro painel amanhã sobre o Reliance, que aí a doutora disse que é difícil quantificar, né, para eles, porque o número de adesão é baixa, mas temos casos, já posso dar spoiler, que algumas empresas trarão a sua experiência positiva, de quanto tempo, qual foi o nosso time saving usando o Reliance no Brasil. Tudo isso para fomentar, porque, de fato, é um mecanismo que nos beneficia enquanto setor e que faz as tecnologias chegarem para o nosso paciente mais rapidamente. Eu acho que, para fechar hoje a minha pergunta, eu tinha algumas outras, mas a doutora foi endereçando, acho que fez uma apresentação extremamente completa, trazendo tudo aquilo que a gente esperava e tinha de expectativa enquanto setor, mas eu queria trazer
e encaixar essa pergunta com um termo que a doutora trouxe hoje, que eu achei muito interessante, que é a reengenharia de processo. Então, pensando na reengenharia do Reliance e pensando no sucesso do MDSAP, que o MDSAP, como a doutora comentou, é um tipo de Reliance, né, o work sharing, o trabalho compartilhado entre as autoridades, se beneficiando disso, né, de que a gente tem hoje um sistema robusto, né, quando a gente fala de Reliance, de cooperação entre as agências, a doutora vislumbra, pensando neste mecanismo de sucesso e que fomenta a eficiência em termos na área de registro, esse tipo fast track, esse work sharing. O que eu quero dizer? Não necessariamente excluir a análise de risco, a soberania nacional, mas a gente ter uma fila, quem sabe, um projeto piloto, que seja, em que a gente possa avaliar, de fato, o impacto do Reliance na fila. E eu sei que isso é um tema polêmico, porque quando a gente fala de um fast track para o Reliance, a gente está falando de, entre aspas, privilegiar os produtos importados, mas a gente sabe que, uma vez que os produtos importados são avaliados mais rapidamente, o impacto é cascateado também para a indústria nacional. Então, tem-se alguma conversa dentro dessa temática de fast track? Hoje, para dispositivos médicos, não. A gente sabe que existe uma fila de Reliance em medicamentos, então eles trabalham com fast track, foi inclusive uma das estratégias do plano de redução de filas deles, né? Mas hoje, para dispositivos médicos, a gente não tem. Primeiro, o quantitativo é muito baixo, né? Então não justificaria. Quando você vem para a área de medicamentos biológicos, esse quantitativo é de 64%. Então, isso traz impacto real na fila deles. No nosso caso, como é muito baixo, não traz. Então, o esforço não valeria a pena para a Anvisa, em termos de redução de fila, né? Um outro ponto que você bem colocou é a questão de a gente acabar privilegiando um produto importado, enquanto o nacional ele vai entrar numa fila. Tudo bem, no geral, todos vão andar, mas, ainda assim, ele iria andar mais rápido do que o nacional, né? Não teria como. O nacional a gente iria acabar colocando, ter que colocar mais tempo na análise. Um terceiro ponto diz respeito à alocação de recursos. Eu criar mais uma fila, quando a gente tem tanto de outras filas que precisam ser atacadas, talvez não seja a melhor estratégia, né? Principalmente porque a gente não tem um quantitativo de pessoal muito grande. Então, assim, mesmo com a entrada dos novos servidores, a gente tem hoje lá, por exemplo, na GVIT, são 10 pessoas, tirando a Marcela, são 9. Né? Se eu for colocar, vou colocar 3 pessoas analisando essa fila e o resto analisando as outras. Como é que vai fazer essa divisão? Então, acaba que eu acho que a gente não tem um ganho muito real, né? Além de ter toda essa polêmica com relação a dar privilégio para um determinado produto em detrimento de outros produtos, porque é uma fila a mais a ser gerenciada, né? Então, hoje a gente não tem nenhuma iniciativa nesse sentido de estabelecer uma fila do Reliance, né? Não foi medida no nosso plano de redução de filas, e eu, hoje, dificilmente vejo isso como uma medida a ser implementada no futuro próximo. Isso não quer dizer que ele nunca venha a ser implementado. Não sei. Amanhã pode acontecer outra coisa, a gente ter um impacto gigantesco disso nas nossas filas, e aí sim se justificar pensar num modelo dessa natureza. Mas hoje, com o quantitativo que a gente tem, realmente não se justifica. Claro, eu entendo. E, então, como diria, né, a Débora falou no ano passado, né, refraseando o Pedro Bial, ao invés de, né, usem protetor solar, usem também Reliance, porque isso nos ajuda a ampliar não só, né, a adesão ajuda a ampliar, enfim, para a petição secundária, para tudo aquilo que a gente vislumbra como benéfico para o setor. E, antes de concluir, então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, parabenizar a doutora. A sua assunção à GGTPS foi motivo de muita alegria. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto
nos pilotos do DI, então já pude ver de perto, né, quão disruptiva é um pensamento estratégico, e hoje a gente viu na apresentação mais cedo, né, junto com a Débora, quantas coisas, quantas iniciativas, a gente nunca viu tantas iniciativas juntas implementadas por uma mesma gerência, enfim, é bastante prazeroso poder, e motivo de orgulho, a Paty está falando aqui, ter uma agência reguladora, ter uma gerência como a sua, podendo, né, mostrar para outros colegas que estão aqui, que não são do Brasil, a Nathalie, da Johnson, o Douglas, da Roche, enfim, a Ana Maria, da Boston, do quão madura e quão proativa é a nossa gerência. E, com isso, eu passo a palavra para o Márcio. Márcio, agradeço, e Paty, também fique à vontade, caso eu não tenha coberto alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar. Muito obrigada. Bom, queria agradecer a Vivian, Patrícia, Camila, pela participação de todos. Acho que do que a gente, para fazer o nosso desfecho, né, do que a Camila e a Patrícia compartilharam, né, como experiência, Vivian, acho que da parte da BIMED, a gente fica à disposição para ajudar a elaborar algum material orientativo, discutir os principais motivos de anuência e, dali, a gente ter algum material, né, porque a gente sabe que a gente tem níveis bem distantes, né, tipo, entre as empresas e tal. Então, acho que a gente está falando do Medtronic, Johnson & Johnson, que tem um nível muito elevado, né? Então, mas a gente também tem que pensar nos outros. Então, assim, para a gente pensar, abranger todos e dar essa oportunidade a todos, né? Acho que também ajuda a fomentar, a elevar, né, o nível de adesão. E em relação às iniciativas, né, a gente teve em Singapura, né, na primeira reunião da MDRF, a gente viu a discussão sobre o playbook, né, que foi extremamente vantajoso, mas também já iniciamos a plantar sementinha ali das discussões do Reliance pós-mercado, né? Até do painel que eu participei junto com a Célia, da Health Canada, né, que a gente discutiu ali vários assuntos, né, não só de tecnovigilância, mas também, enfim, de alteração de registro, né, a gente trouxe alguns exemplos práticos das diferentes interpretações, né, ao redor do mundo. Então, temos em setembro já alguns outros assuntos, né, para discutir também sobre isso, mas acho que a partir dessa discussão talvez possa surgir um New Work Item Proposal, né, para que possa ser feita uma regulação para dar suporte a todo mundo, né. Então, acho que é o começo, né. Então, queria agradecer a todos, e amanhã, né, a gente tem um conteúdo extenso, né. Então, amanhã, só rapidinho, pessoal, a gente começa o dia com fatores humanos e usabilidade. Depois a gente vai ter ISO 10993-1, edição 2025, né, biocompatibilidade e evidências de mundo real. Na sequência, a gente vai falar sobre UDI e também fazer um comparativo com o Eudamed, GoodDid. Na sequência, Software as Medical Device, né, a revisão, né, da norma, e também fazer um link com cibersegurança. Na sequência, é o painel que a Camila comentou, né, que a gente vai falar sobre Reliance na América Latina. E, por último, tecnovigilância, né? Então, a gente tem uma tabela bem extensa com especialistas nacionais, internacionais e também com a Anvisa, né? Então, pessoal, se eu fosse vocês, eu não perderia. Conto com vocês amanhã. E muito obrigado a todos.